Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Vander Wilson. Estamos agora na aula 2 da disciplina Fundamentos da Informática. É muito importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores para que você consiga entender de forma satisfatória aquilo que a gente vai trabalhar aqui. É importante também você ler o PDF das aulas anteriores. Eu te dou uma dica: seria bom que você lesse também o PDF dessa aula 2 antes de assistir o vídeo, tá? Eu gosto muito de fazer isso e tenho tido bons resultados. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as partes do computador. Lembre-se que o computador é essa caixa que fica aí ao lado, essa caixa retangular, chamado gabinete, e todos os componentes que tem dentro dele. Isso é que é o computador. Essas outras coisas que ficam no entorno, que são necessárias para a gente manusear o computador, são acessórios, assim como o monitor que aparece aí na tela. E esses acessórios nós chamamos de periféricos. Outra palavrinha que a gente também usa para se referir a esses acessórios é dispositivos. O correto mesmo seria chamar dispositivos periféricos, mas no dia a dia a gente acaba utilizando uma palavra ou outra. Outra informação importante que a gente trabalhou nas outras aulas é como é o funcionamento do computador. No computador funcionar, existe o tripé: entrada, processamento e saída. Ou seja, nós precisamos entrar com dados para o computador. A partir daí, ele realiza processamento desses dados, ou seja, ele analisa, e logo em seguida ele emite um retorno para a gente que nós chamamos de saída. Para que isso funcione, existem periféricos de entrada e periféricos de saída. Agora pensa comigo, o monitor. O que seria um monitor? É um dispositivo periférico de saída, tá bom? Então, o monitor é um dispositivo periférico de saída. Vamos ver aqui nessa outra imagem, esse outro computador que tem aqui o monitor. A gente já viu essa imagem nas aulas anteriores. Além do monitor, temos outros dispositivos periféricos. Temos as caixas de som, temos o mouse. O mouse é um componente que, quando você arrasta sobre a mesa, você consegue visualizar uma seta arrastando também sobre a tela do monitor. Ele serve para você arrastar objetos no computador ou abrir programas, entre outras coisas mais, mas essas duas são as principais. Temos também aí o teclado sobre a mesa. O teclado a gente usa para entrar com textos no computador. Vamos pensar mais um pouquinho. Desses dispositivos periféricos, quais são de entrada e quais são de saída? Vamos pensar junto. A caixa de som, ela permite com que nós escutemos músicas, ou seja, ela está colocando algo de dentro do computador para o mundo real, para fora dele. Então, ela é um dispositivo periférico de saída. Através do mouse, a gente consegue passar informações para o computador. Ou seja, eu quero passar uma informação para o computador de que eu quero arrastar algum objeto ou de que eu quero abrir algum programa. Então, eu estou fazendo uma ação de entrada. O mouse é um dispositivo periférico de entrada. O teclado acontece a mesma coisa. Eu estou passando texto para o computador, estou digitando alguma coisa lá. O teclado, portanto, é um dispositivo periférico de entrada. No computador, tudo que a gente se refere a ele, ou é uma coisa física ou é um programa de computador. E toda vez que nós estamos nos referindo a uma coisa física, nós estamos falando sobre hardware. Olha aí, mais uma palavra para você anotar no teu caderno. O hardware são todos os componentes físicos do computador. E quando a gente fala de programas, estamos nos referindo aos softwares. Então anota aí no teu caderno. Software são todos os programas de computador. Existem vários tipos de programas, então existem algumas classificações de software, ou seja, existem alguns tipos de softwares. Tá? Você está vendo aí no celular vários aplicativos, né? A gente costuma chamar de apps. Existem vários tipos de classificações. Eu vou te passar aqui uma classificação bem superficial, tá? Só para a gente começar a adentrar nesse mundo da informática, tá bom? Então, imagina junto comigo. O teu celular. Eu gosto de falar de celular porque o celular ele é bastante popular. Muita gente tem, como a gente já comentou nas aulas anteriores, tá? Então, para que o teu celular funcione, qual é o software que é
obrigatório ter no celular? Vou te dar um exemplo, o WhatsApp. Para que o teu celular funcione, é necessário que tenha o WhatsApp? Tá certo, tem gente que vai falar: "Ah, professor, eu não consigo viver sem o WhatsApp". Beleza, mas se não tiver o WhatsApp, você consegue fazer outras coisas no celular? Consegue sim, né, você consegue acessar a internet, você consegue acessar o Facebook, por exemplo, desde que esses softwares estejam instalados lá. Mas existe um software que, se ele não tiver no teu celular, o teu celular não vai funcionar. Pensa comigo, que software seria esse? Isso, se você falou Android, você acertou. Então, o Android, ele é um software do tipo sistema operacional. Para que todo computador funcione, é necessário que tenha um sistema operacional instalado. No caso dos celulares, dos smartphones, né, o Android é o mais famoso de todos. Tá? É claro que existe os celulares da Apple, que é outro sistema operacional. Mas eu vou dar um exemplo aqui do sistema que é bastante popular no Brasil. No caso dos computadores pessoais, dos desktops, existe o Linux e o Windows. Claro, existe também o sistema da Apple, mas esses dois aqui são bem populares no Brasil, tá bom? Então, você vai ter a oportunidade de manusear o Linux, você vai poder ter esse contato presencial com eles, tá? Outros tipos de software são os aplicativos. Dos aplicativos você pode colocar todos os demais softwares, tá? Tudo que você imaginar de software de computador, você pode entender que é um aplicativo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Temos os navegadores, que são aqueles programas que a gente acessa a internet. Temos os editores, tá? Por exemplo, temos editor de texto. Quando você vai digitar um texto no computador, precisa utilizar um editor de texto. Tem editor de fotos, que é o caso do Photoshop, que é muito famoso. Enfim, tem vários editores aí. Um outro tipo de software é antivírus. Enfim, tem vários outros tipos de aplicativos, eu coloquei esses três só para te dar um exemplo, tá bom? Os antivírus, eles servem para proteger o computador. Proteger de quê? Do outro tipo de software, são os chamados malwares. Por exemplo, os vírus, tá? Claro, tem outra classificação aqui de malwares, tá bom? Então, essa classificação que eu estou te trazendo aqui é uma classificação bem superficial, só para a gente começar nesse universo da informática. Pessoal, quando a gente abre um computador, né, quando a gente abre um gabinete, você vai visualizar vários componentes eletrônicos ali dentro. E o principal deles é a placa-mãe, essa placa grandona que você está vendo em evidência aí na foto. A placa-mãe, também chamada de motherboard significa placa-mãe em inglês. Através dela, os componentes do computador são interligados. Então, você já pode anotar aí no teu caderno, olha, a placa-mãe é onde deve se conectar todos os componentes do computador. Ou seja, tudo aquilo que a gente usa no computador, ele é conectado à placa-mãe. Tá claro isso daí? Na placa-mãe, o principal componente, geralmente é o mais caro também, é um componente chamado processador. É esse componente que está aí na mão do ator da foto. Tá? O processador, também chamado de CPU, é através dele que são realizados todo o processamento do computador. Anota aí no teu caderno também, tá? Lembra daquele tripé que a gente comentou no começo da aula. Para que o computador funcione, é preciso que seja realizada uma entrada de dados, tá? Depois que a gente entra com esses dados, é o processador quem trabalha, ele que vai processar esses dados. E só depois que ele vai emitir um resultado para a gente em algum periférico de saída. Esse é o componente para você ver mais de perto aqui. Pessoal, o processador ele trabalha muito, ele trabalha o tempo todo. E, como consequência, ele esquenta bastante também. O calor não é bom para o computador. E para diminuir esse calor, tem um componente que é colocado em cima do processador chamado cooler. O cooler, você está vendo aí na foto, esse ventilador grandão. A gente vai falar um pouco mais sobre ele em outra aula, mas o cooler ele é um conjunto de peças. Esse ventilador, esse componente metálico que está embaixo dele. Tá? Existem outros tipos de cooler também, a gente vai falar muito sobre ele mais lá para frente. Um outro componente no computador que trabalha diretamente com o processador é a memória RAM. Memória RAM é essa placa que está na mão do modelo da foto. Eu já vou te adiantar que essa não é a maneira correta de você segurar uma memória RAM. Você vai manusear a memória RAM lá na disciplina de manutenção de computadores. E lá o professor da disciplina vai te explicar qual é a forma correta
de manusear a memória RAM. A memória RAM ela é capaz de armazenar todos os softwares que estão em execução. Ou seja, toda vez que você abre um programa, ele vai lá para a memória RAM. Então vamos falar de novo do smartphone. Eu gosto de falar de smartphone porque ele é bastante popular, né? Toda vez que você abre algum aplicativo, por exemplo, você abriu o WhatsApp, né? Quando você está utilizando o WhatsApp, significa que ele está na memória RAM do teu celular. Quando você sai do WhatsApp, quando você fecha o WhatsApp, ele saiu da memória RAM e fica guardado em outro local do teu smartphone. É assim que acontece em todos os demais computadores. Quando você for para a aula de microinformática, aquela aula que você tem a oportunidade de manusear vários softwares, você vai ver, toda vez que você abrir um programa para digitar texto, por exemplo, nesse momento que você está trabalhando com o editor de texto, significa que ele está na memória RAM do computador. Quando você fechar o editor de texto, significa que ele saiu da memória RAM e ele está guardado em outra parte do computador. Dá uma verificada em algumas lojas, em algum celular que está sendo vendido. Lá ele vai te dizer, esse celular tem 2 gigabytes de memória RAM, um exemplo, tá? E ele tem 32 GB de armazenamento. Ou seja, essa memória RAM que ele está falando ali é a memória que vai ficar o programa quando ele estiver em execução. E aquela outra memória que ele falou lá é a memória para você utilizar para outras coisas, tá bom? Então, olha, pensa junto comigo. Se a memória RAM é o local que os programas ficam quando eles estão em execução, significa que quanto mais memória RAM tiver o seu computador, mais programas você pode ter trabalhando juntos ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, já vou te dar aqui uma informação importante. Ter mais memória RAM não significa que o teu computador vai ser mais rápido. Significa que ele pode ter mais programas abertos ao mesmo tempo. Tá? Para você ter um computador mais rápido, é preciso ter um conjunto de componentes. Claro, se você tiver uma memória RAM com maior velocidade de trabalho, aí você vai ter uma velocidade maior no teu computador. Mas este é assunto lá para frente, quando a gente estiver falando de memória RAM, tá bom? Por enquanto, tenha essa informação aí, que a memória RAM ela é utilizada para armazenar os programas quando eles estão em execução. E quando você está trabalhando no computador e você está digitando um texto, por exemplo, você quer guardar esse texto de forma permanente no teu computador, você vai ter que guardar essa informação em outro componente chamado HD. Esse camarada que aparece aí na foto. Tá? O HD, também conhecido como disco rígido aqui no Brasil. Tá? Essas duas letrinhas, elas significam hard disk. Só que aqui a gente acaba chamando mais de disco rígido. É nesse disco rígido que a gente armazena todas as nossas coisas, tá? É lá que você armazena as fotos, músicas, filmes, os teus trabalhos de texto, os slides, enfim. Tudo que você guarda de forma permanente no teu computador, ele fica guardado no HD. Olha só, raciocina comigo de novo. Quando você instala um programa, esse programa ele fica guardado no HD. Quando você abre esse programa, ou seja, quando você está utilizando esse programa, é feita uma cópia dele lá para a memória RAM. Então, o processador ele vai se comunicar diretamente com a memória RAM para poder trabalhar com aquele programa. Depois que você fechou o programa, ele sai da memória RAM e ele permanece lá no HD. Um outro detalhe importante que você certamente vai ouvir lá na tua aula de microinformática, aquela aula que você vai ter oportunidade de manusear os softwares. Quando você estiver trabalhando no editor de texto, por exemplo, naquele momento que você está digitando o teu texto, esse texto está na memória RAM. Para que você deixe guardado esse texto de forma permanente no teu computador, você vai ter que executar uma ação chamada salvar. E aí o teu professor, naquele momento lá oportuno, ele vai te dizer como é que você faz isso. Então, somente no momento que você salvar aquele texto é que ele vai ficar guardado de forma permanente no teu computador. Para que tudo isso funcione, é preciso ter energia elétrica. E para que essa energia elétrica chegue a todos os componentes do computador, é preciso de um componente chamado fonte de alimentação. É esse componente que você está vendo aí na tela. E a energia chega a todos os componentes através
desses terminais que você está vendo aí na imagem. Então anote aí no seu caderninho também, a fonte de alimentação transfere energia elétrica ao computador. Claro que a gente vai estudar com mais detalhes isso lá na frente, tá bom? Nesse momento, eu te mostrei os componentes principais para que um computador possa funcionar. Existem muitos outros componentes que a gente pode colocar dentro de um gabinete, mas nesse primeiro momento, só para a gente ter uma visão superficial do computador, eu te mostrei esses aqui. A partir da próxima aula, a gente vai estudar com maior profundidade cada um desses componentes e alguns outros também. É muito importante que você assista aos outros vídeos que a gente já trabalhou até aqui. É importante que você leia os PDFs e faça os exercícios. Se for necessário, revise esse vídeo e os demais. E se você tiver com dúvidas, dá uma verificada lá no fórum da disciplina no SIGA. Lembre-se de participar também dos nossos encontros presenciais e dos online também. É isso, sucesso, tudo de bom, forte abraço e encontro no próximo vídeo.